Cientistas encontram genes extraterrestres em nosso DNA. Fontes resultadas de variadas análises. Arquivos de reforço. Estudo. J. Leal. Cientistas que estão trabalhando no projeto Human Genome, Projeto Genoma, ficaram perplexos diante de uma descoberta. Eles acreditam que 97% das chamadas sequências não codificadas do DNA humano correspondem a uma porção de herança genética proveniente de formas de vida extraterrestre. Essas sequências não codificadas são comuns a todos os organismos vivos da Terra, do morfo aos peixes e aos homens. No DNA humano, as sequências constituem grande parte do total do genoma, informa o Prof. Sunshine, líder da equipe. Chamadas junk DNA, DNA lixo, porque, a princípio, pareciam não servir para nada, as sequências foram descobertas há anos atrás e sua função permanece um mistério. O fato é que a maior parte do DNA humano é extraterrestre. As sequências foram analisadas por programadores de computador, matemáticos e outros estudiosos. Com os resultados, o Prof. Chang concluiu que o DNA lixo foi criado por algum tipo programador alienígena. Essa parcela de código genético é determinante de atributos, muitas vezes indesejados, como a imunidade de um organismo às drogas anticâncer. Os cientistas estão admitindo a hipótese de que uma grandiosa forma de vida alienígena está envolvida na criação de novas formas de vida em vários planetas. A Terra é apenas um deles. Não se sabe com que propósito tal experiência foi ou está sendo feita, se é apenas um projeto científico já concluído, em acompanhamento, uma preparação dos planetas para uma colonização ou ainda, um compromisso de espalhar a vida por todo o universo. Segundo um raciocínio com base em padrões humanos, os programadores extraterrestres, provavelmente, trabalham em muitos projetos voltados para a produção de diferentes estruturas biológicas em vários planetas. Devem estar tentando soluções para inúmeros problemas. O mistério do DNA, uma sequência indecifrada de genes guarda o segredo da origem da espécie humana. O projeto Genoma foi além do esperado e os cientistas estão perplexos com a descoberta de material genético que não pertence ao planeta Terra. A descoberta confere um tom a mais de credibilidade às hipóteses da origem humana como resultado de colonização da Terra realizada por viajantes cósmicos que vieram dos céus, como nos relatos mitológicos de culturas antigas de todo o mundo. Dir. Zecharia Sitchin, linguista, especialista em escritas antigas, estudou os caracteres cuneiformes e elaborou a hipótese do 10º planeta do Sistema Solar, chamado Nibiru, com base no conhecimento que resgatou da mitologia mesopotâmica. O 10º planeta seria a morada dos mestres e colonizadores da Terra, viajantes cósmicos. Os Anunnaki, que voltam, a cada 3.600 anos, para as vizinhanças da órbita terrestre. Astronautas. Erich von Däniken no interior da pirâmide de Gizé, Egito. Muitos pesquisadores escreveram livros sobre a teoria dos deuses astronautas. Uma raça de extraterrestres inteligentes que teria visitado ou colonizado a Terra em um passado remoto, durante um tempo que foi empregado em aperfeiçoar ou manipular a vida e a raça humana, fazendo de um primitivo hominídeo, como o Homo erectus, o atual Homo sapiens. Um dos argumentos em que se apoia essa ideia é a improbabilidade de surgimento dos sapiens de maneira súbita, um processo que fere os princípios do darwinismo ortodoxo. Além disso, nos mitos encontrados nas culturas das mais antigas civilizações, existem descrições de eventos protagonizados por deuses semelhantes a homens, que aparecem vindos do céu e criam a raça humana à sua própria imagem e semelhança. O homem contemporâneo, em tudo lembra um ser híbrido, uma combinação genética de material extraterrestre com a herança do Homo erectus. Antes dos avanços tecnológicos e científicos que permitiram ao homem fazer viagens espaciais e manipular a vida através da engenharia genética, essa teoria da origem extraterrestre da raça humana não podia ser concebida.
Mesmo agora, no século XXI, existem muitas pessoas que consideram essa possibilidade uma fantasia de ficção científica. Entretanto, as mais recentes descobertas no campo da genética entram em choque com as teorias ortodoxas da evolução, enquanto a hipótese de uma intervenção de uma espécie inteligente semelhante ao homem vai deixando de ser um mero produto de imaginação. Os mais famosos entre os expoentes da teoria da intervenção de astronautas na antiguidade são o suíço Erich von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, e o linguista americano Zecharia Sitchin. Os grupos de exopolítica, Dr. Michael S. Salla, autor de Exopolitics, Political Implications of the Extraterrestrial Presence, Dandelion Books, 2004, é um dos fundadores do movimento de exopolítica, cujo objetivo é obter a abertura das fontes de informação e o diálogo com e sobre os extraterrestres, pela afirmação de uma democracia global e pela qualidade de vida da raça humana como seres responsáveis e conscientes de que habitam o universo. Sr. Salla revela que existe um grande número de raças extraterrestres conhecidas por várias instituições, e elas estão interagindo com o planeta e a população humana. Em 1998, o sargento aposentado das Forças Armadas Norte-Americanas, US Army, Clifford Stone, que serviu por 22 anos, disse em entrevista que participou de operações de resgate e ocultamento de naves extraterrestres e de criaturas alienígenas, também. Stone disse: existem várias raças de extraterrestres. É dele um dos testemunhos colhidos pelo de Salla em uma série das mais completas já elaboradas. Outro depoimento é o de Bodan, militar com 27 anos de carreira e muitas distinções. Entre os extraterrestres que conhecemos existe um grupo que se parece muito conosco. Podem estar sentados ao seu lado no avião ou num restaurante e ninguém perceberia a diferença. Aparentemente, raças humanas extraterrestres podem se integrar facilmente nas sociedades humanas, pois são indistinguíveis. Um terceiro relato é o de Alex Collier, que afirma ser um contato, uma variedade de extraterrestre que fornece material para experimentos com humanos. Collier acrescenta que os humanos da Terra são um produto de manipulação genética realizada por extraterrestres. Os humanos sapiens possuem uma herança genética e seu código de DNA é semelhante a um banco de muitas diferentes memórias raciais que podem chegar a combinar elementos provenientes de 22 raças diferentes. Zecharia Sitchin, linguista que decifrou / traduziu antigas escrituras cuneiformes da Suméria, descobriu registros de antigos visitantes extraterrestres. Há 300 mil anos atrás os Anunnaki, do planeta Nibiru, começaram a colonização da Terra. A base de suas atividades foi a engenharia genética, por meio da qual aperfeiçoaram o homem primitivo e fizeram surgir o Homo sapiens. Até hoje, símbolos esotéricos arcaicos são renovados e continuam guardando o segredo da espécie humana. A dupla hélice de DNA foi desenhada milhares de vezes ao longo da história. Estilizada, duas serpentes entrelaçadas, como no emblema conhecido como caduceu, o bastão de Hermes, signo da medicina e da sabedoria desde tempos imemoriais. Espiritualidade religiosa. Alex Collier diz que os humanos estão interessados em assegurar que a humanidade como um todo possa se desenvolver com senso de responsabilidade sem ameaçar a si mesma nem a grande comunidade galáctica da qual fazem parte. Um dos pré-requisitos para isso é a elevação da consciência humana, aprimoramento, que deve começar com a implantação da unidade religiosa. Collier, que alega ter contato com ETS, alerta que as mensagens religiosas fundamentalistas, no cristianismo, judaísmo, islamismo e outras tantas seitas são elementos hostis, de manipulação e controle da raça humana. Jesus. Alguns pesquisadores defendem a ideia de que Jesus era um ente humano que se empenhou em inspirar um sentimento social de unidade. Jesus não criou nem pareceu pretender criar uma religião cristã repressora da sexualidade, homofóbica, tantas vezes racista como nas idades média e moderna e legitimadora de atrocidades como a escravidão. Os contatos extraterrestres de Collier informam que Jesus, de fato, existiu e não morreu na cruz. Sequer teria sido crucificado. A crucificação seria um relato simbólico, uma alegoria.
Jesus teria vivido o resto de sua vida na histórica fortaleza judaica de Massada, último foco de resistência das forças israelitas contra o domínio romano. Figuras como Jesus têm vindo à Terra periodicamente a fim de combater a saturação espiritual das massas, que ficam entorpecidas pela mensagem de um sistema de crenças que enfraquece a capacidade de evolução individual e coletiva. As religiões institucionalizadas legitimam a criação e manutenção de uma elite dirigente opressiva, que se autoestabelece como juízes da moralidade. As elites religiosas, historicamente, têm abusado de suas regras autogeradas para exercer controle social. A religião se torna um agente colaborador e complementar ao Estado, o que é pior, a serviço do projeto econômico que orienta o Estado. Os ETS humanos querem ajudar a humanidade a se libertar das estruturas de opressão através da educação e do despertar da consciência. Eles estão entre nós. Em Extraterrestrials Among Us, artigo publicado em outubro de 2006, Sala afirma: existem evidências impressionantes, provenientes de fontes independentes, de que extraterrestres semelhantes a humanos vivem integrados com as populações dos grandes centros. Muitos relatos de pessoas comuns descrevem encontros com extraterrestres que transitam incógnitos entre os cidadãos das maiores cidades do planeta. George Adamski foi o primeiro a escrever sobre os extraterrestres que vivem secretamente. Em Sid the Flying Saucers, segundo o livro não ficcional de Adamski, há o relato das experiências de contato com os alienígenas e como eles se estabelecem em sociedade, vivendo como qualquer um, tendo emprego, vivendo em condomínios, dirigindo carros. 8 galáxias, 135 bilhões de seres humanos. Alex Collier diz que os ETS revelaram que existem mais de 135 bilhões de seres humanos em 8 galáxias próximas à galáxia da Terra, a Via Láctea. Collier, que diz já ter viajado a bordo de uma nave, comentou: nós temos uma péssima reputação porque somos a única raça humana que mata e atormenta a si mesma, que permite a si mesma viver na pobreza. A única raça de homens que vivem sob o jugo de outros homens, que tem indivíduos sem teto em sua sociedade, que escraviza a si mesma. Os ETS não entendem por que fazemos isso. Fontes e links. Scientists Find Extraterrestrial Genes in Human DNA por John Stokes, THE Canadian. Website Zecharia Sitchin, Anunnaki, os deuses astronautas da Suméria.